Alô, amigos do Agronegócio, está no ar mais um Agro 360. Hoje eu vou falar aqui com o Bruno Ribeiro. Ele que é o presidente da VetNew, uma das principais, ou a maior, ou a melhor empresa de produtos veterinários do Brasil. Mas não é só isso, né, Brunão? Tem Aras, BH, o que mais tem? Tem muita coisa, tudo bem? Fala, Rafa, tudo bem? Prazer estar aqui no Agro 360. Tem bastante coisa, hein? Prazer é nosso, tá? Você no aqui, agro pô. a gente tem bastante coisa. Cavalo, empresa, hobby. Quantas raças você cria de Filho. cavalo? Vamos lá, a gente cria o Aras, né, de BH, Brasileiro de Hipismo. Brasileiro de onde Hipismo. meu pai foi um dos fundadores da raça. Uhum. Aí a gente cria quarto de milha, onde eu tenho um garanhão de velocidade, um filho do Good Reason. E aí eu também crio alguns quartos de milhas ali. Não é o mesmo manejo, mas conseguimos criar 2, 3 animais ali. Aí a gente tem o Purção Inglês, onde eu crio no estado do Rio Grande do Sul, em Bagé, que é o núcleo berço lá forte lá, né? da criação. E eu tenho uma parceria também com outros dois sócios em Uruguaiana também, que a gente tem mais No 40 crioulo. éguas. Não, no Purção Inglês. E no crioulo eu tenho alguns cavalos com o Guto Freire, e com alguns outros parceiros ali de sociedade também. Então, o cavalo tá no sangue. Nossa, como é que concilia todas essas raças aí, cara? Não é fácil, hein? Me perguntaram isso ontem. Pô, Bruno, mas você tá ficando louco? Eu falei, eu acho que eu tô ficando louco mesmo, porque eu já não sei quem é o pai, quem é a mãe, pra onde que eu vou. Manga larga você não investiu ainda? Não, o Manga Larga ainda não, porque o Manga Larga vai ficar muito longe, acho, da gente aqui no Sudeste, que o Manga Larga é forte em BH ali, Rio de Janeiro. Mas a gente de São Paulo não tem muito essa questão de Manga Larga, é muito mais pra andar, no passeio, né? Você tá mais nas competições. Isso, a de gente prova. acaba pegando, por exemplo, o jockey, né? Os jockeys, as hípicas, essas questões, aí a gente tá mais... Então, se tratando de esportes, você tem corrida com duas raças, que é o BH Isso. o PSI, que é o Purção Inglês, e o quarto de milha. BH no hipismo, crioulo, que faz todas as provas do freio de ouro. Freio de ouro. Aí esqueci de falar, tenho, por exemplo, eu invisto também na vaquejada, então eu tenho, por exemplo, tem o sêmen do Rochão, tem algumas éguas de vaquejada, então também tem umas parcerias nessa questão da vaquejada. O que mais? Acho que é... E no quarto de milha você tá focado só na corrida. Não, corrida também, e vaquejada, quer dizer. Não, eu tenho o tambor também. Tambor, é que Tenho. tá mais ou menos, basicamente, Isso, a alguns mesma cavalos da linhagem, corrida foram pro tambor, aí eu comprei alguns embriões bons pra já tambor, pra investir, então acaba, a VetNew consome nossa paixão do cavalo ali. Olha só. Não é bom. Quando nasceu a VetNew? A VetNew, Rafa, ela vem de 94, né? Meu pai era um médico veterinário, formado pela... Seu pai que fundou. Isso, formado pela faculdade da USP de São Paulo. E ali ele começou a trabalhar no meio dos bois, ele foi fazer um estágio no Mato Grosso. Quando ele voltou para São Paulo, em residência ele é de Rio Preto, mas ele morava em São Paulo. Quando ele voltou para São Paulo, ele tinha um cunhado que trabalhava de inspetor na Associação do Brasil de Cavalo de Hipismo. E ali ele entrou em meados de 85, 86, bem quando eu nasci. E ali começou a paixão pelo cavalo de hipismo. Aí ele formou a raça, ajudou a formar a raça atendendo os Aras. Então, como ele era veterinário, ele acabou sendo um veterinário de reprodução, meio que manager do Aras. Então ele ajudou bastante tempo alguns Aras importantes. E como ele ia para a Europa, trazia garanhões, sêmens, naquela época ele falou, poxa, eu preciso montar uma empresa de produto veterinário no Brasil. Peraí, vamos dar uma pausa no produto história. veterinário, porque eu gosto muito da história do BH. O Brasileiro de Hipismo, eu entrevistei aqui o Pedro Vênis. Aí eu vi, né? E assisti também. uma figura, uma personalidade do hipismo mundial, um brasileiro fantástico. Grande amigo nosso. E eu sempre pergunto muito do BH, né? Eu tenho uma proximidade com alguns amigos dentro do hipismo, nunca competi, mas eu tenho uma proximidade muito grande. E a raça BH, que é mencionado pelo Pedro aqui, foi a questão da mistura das raças europeias lá atrás. Então seu pai participou dessa criação da raça, vamos dizer. O meu pai, ele era sócio do vô do Pedro. Meu pai, ele era sócio do tio Zé Luiz Guimarães, que é o vô do Pedro, vô do Zé Roberto, vô do Zé Luiz, do Cainho. Teve 4 netos ali muito importantes no hipismo. E aí lá atrás, em 80, meados de 70 e altos, 80, vieram alguns garanhões de fora, né, europeus. Então aí você pega Trakehner, Holsteiner, Westphalian, raças, né, francesas, alemãs. E uniu-se aqui a uma raça um pouco ali das celas argentinas, das éguas, uns puros ingleses na época, de fêmeas.
trouxeram algumas éguas também puras. Então ali começou a se formar uma raça de salto nacional, né? Então, mas de onde veio aí? Como é que foi o pensamento? Quero criar uma raça, Isso. o brasileiro Os de fundadores hipismo. mesmo foram o Dr. Enio Monte, né? Aí você tem ali o Paulo Foroni, você tem o José Ribeiro de Mendonça, você tinha o seu Cido, você tinha até o seu Baladian. Tinha alguns grandes players ali naquela época, grandes criadores que formaram essa raça. Eu acho que a ideia da formação da raça foi meio esse aperfeiçoamento do hipismo como um aperfeiçoamento de modalidade. Porque em 90, 50, 60, na década de 50, usava-se muito por ser inglês. Então o cavalo saía do Jockey Club, ali com seus 5, 6 anos, e ia pro hipismo. Uhum. E foi-se usado muito esses purus ingleses no hipismo. O anglo-árabe também foi usado. O anglo-árabe. Então você pega, por exemplo, o Luiz Felipe de Azevedo, que foi um grande ginete, cavaleiro olímpico, ele usou muito esses purus ingleses. E aí eu acho que esse melhoramento genético, ele veio desse ponto. Aí falou assim, poxa, podemos trazer garanhão de fora, né? Como a globalização começou naquela época, sêmen, algumas éguas. Então começou-se alguns criatórios a melhorar essa genética, e aí que se surgiu, então vamos montar uma raça nacional. E aí a Associação Brasileira dos Criadores de Cavalo de Hipismo veio meio que nessa faixa. Até tive uma reunião hoje do conselho, que eu faço parte do conselho da associação. E aí meu pai ajudou muito ali naquela época, o senhor Cido, o senhor doutor Enio Isso foi a Monte. fusão da associação do BH. Isso. Aí ele, como era uma associação de poucos criadores, foi se criando uma associação de criadores, né? Então é uma história interessante, muito boa, muito jovem, né? Porque, por exemplo, se você for ver, a gente tem 35, 40 anos de história, perto daquelas raças de 40, 80. Centenárias até. E assim, é um orgulho a gente ver. Essa raça a nossa raça BH, ela tem um respeito na Europa, principalmente? Hoje já tem. Você vê, por exemplo, o garanhão do Pedro Vênis, que era o Quabri, que ele saltou as Olimpíadas, eu usei no Aras. A gente fez um garanhão. Ele é o quê? Ele é sela francesa. Sela francesa, ele me que falou. Ele é Canã, né? Uma linhagem sela francesa. Então você pega ele, eu usei no Aras e fiz um garanhão, campeão da aprovação de garanhão nacional. Então você já tem um filho do Quadri já na... Quadri, ele até montou esse cavalo esses dias na hípica. Quando ele esteve aqui, né? Ele foi lá na hípica montar esse filho do cavalo dele. Então eu acho que o melhoramento genético hoje, a gente já tem bons resultados nas Olimpíadas, por exemplo. Na Olimpíada do Brasil a gente teve um cavalo nacional saltando. Então se caminha muito lento. O hipismo, ele é um esporte lento, né? Diferente do quadro de milha, de outras raças, que com 3, 4 anos você já vê um resultado. O hipismo demora 5, 7, 10 anos. O debut dele é com 6 anos, né? Do cavalo de hipismo, ele chega no auge com 11, 10, 11 anos. Mas pra ele começar a prova de Isso, uns 5, 6 anos ele já começa a saltar. O quadro de milha já tem que estar com 4, tem que estar competindo na prova mais importante, que é o Ponto Futuro. Então você pega, por exemplo, essa história do BH, para 35, 40 anos, se você for ver, são 4 gerações só, entendeu? De um Aras, mais ou menos. Então, por exemplo, quando eu perdi meu pai há 15 anos atrás, fui com um leque ali, porque eu não tava no negócio. Então você pega os meus cavalos hoje de 10, 12 anos, que teriam nascido naquela época, eu não tenho. Porque foi bem quando meu pai faleceu, que a gente ficou ali. Né? Então você vê, os cavalos da prova importante hoje, que são 1,50 m, 1,60 m, não tem o JCR. Tem uns mais novos, porque foi um pouco do leque ali da criação que se perdeu. Entendi. Então apaixona porque é muito longo prazo. Então você vai cuidando, tendo tempo, tendo paciência para poder fazer o cavalo. Eu costumo dizer que o cavalo, se você quiser algo a curto prazo, sai fora, que não vai ter resultado, né? Não, e aí em todas as raças, né? Você tá falando. Exato, todas as raças. O cavalo de uma forma geral. O resultado, ele vem um trabalho árduo. Acho que isso que é encantador, né, o Brunão? Porque o encantador do cavalo é esse, é o dia a dia, é você acertar, é você errar. Eu acho que os erros e os acertos fazem os grandes nomes, né? Não, e a família tá vinculada a isso, né? Difícil você ter um cavalo em casa hoje, que o seu filho, sua filha não esteja ligado no cavalo, e aí vocês descarta esse cavalo em 1 ano, 6 meses, né? Se você tiver um cavalo interessante, bonito, tua filha vai querer montar nele, vai querer ficar, e aí é 5, 10, 15, 20 anos que você fica o cavalo. Então, e o ciclo vai se completando. Né? Então não é uma coisa rápida, né? Muito bem, mas conta uma história aí dessa participação dentro da raça BH. Isso, aí meu pai foi um cara muito assíduo na raça,
E aí ele trazia os garanhões de fora. E ali em 93, 94, ele falou, poxa, eu preciso fazer uma empresa veterinária no cenário nacional, né? Preciso ter produtos bons com preços acessíveis no mercado nacional. E aí ele tava com o olho só na equinocultura? Por nesse enquanto momento? só na equinocultura, isso. Porque ele trabalhava ali e ele começou a desenvolver alguns produtos a 4 mãos, bem simples. Minha mãe fazia as coisas, minha mãe entregava. E foi uma história bem bonita, porque do couro sai a correia, como ele dizia, né? Então ele foi indo devagar, indicava pros aras, mas ele não vendia direto. O que ele produzia? Qual era os primeiros medicamentos? Os primeiros produtos foram Aminomix, Glicopan e Molitan, que são os mais famosos nossos e os carro-chefes da história da VetNew, que né? são produtos para quê? Isso. O Aminomix é um suplemento mineral, que é na parte da base da criação. O Glicopan é falando mais claramente, é um abridor de apetite, de estado do cavalo. E o Hemolitan é um produto mais para recuperação do animal, de células vermelhas, essas questões. Certo. Seu pai, então, desenvolveu esses 3 primeiros produtos e saiu ali no caseirão mesmo. Isso, no caseirão. E aí até a gente brinca que hoje a VetNew ela está instalada num campo de 12 prédios. A gente começou no número 1, e aí foi pro 2, pro 3, pro 4. 12? Porque a gente foi comprar as casas do lado. Né? Onde vocês estão instalados hoje? Hoje a VetNew fica em Louveira, né? Ali na região da Anhanguera, no quilômetro 71. Hoje a gente já adquiriu um terreno mais novo. Então a história, ela vem com meu pai no cavalo, né? Emendou no cavalo, ele fazia os produtos, vendia pra loja, e os clientes dele e outros clientes que gostavam, compraram na loja. A gente nunca vendeu direto o produto. E é um dos questionamentos que todo mundo... por que você não vende direto pro Aras? Porque... Então, nesse momento, ele não fornecia, eu sou amigo do seu pai, ele não vai me vender. Ele queria que eu comprasse da loja. Isso, porque no conceito dele, ele precisava também gerar demanda para vender o produto, né? E aí você ia ter muito menos inadimplência. Porque você tem uma loja focada ali, que vai vender para os clientes, e a responsabilidade da pós-venda é da loja. Então ele criava demanda, rodava os aras, rodava as hípicas e falava, o seguinte, aquele produto tá lá naquela loja, vai lá comprar. E assim começou esse conceito de geração de demanda, né? E ali já nasceu 3 produtos, depois 4, 5, 6 Começou produtos. nos primeiros 3, são suplementos. Suplementos, né? começamos no suplemento. Suplemento. E aí em 98 a gente foi mais pro lado dos medicamentos, que aí você já tem algumas pomadas, alguns injetáveis. E em 98 também entra um pouco a parte do pet. Aqueles mesmos suplementos. E meu pai falou assim, poxa, a gente pode fazer para pet em concentrações menores, em embalagens menores para o mercado pet. E aí a gente entra no mercado pet. Aí o pet que a gente fala é cachorro, gato, passarinho, roedores, né? E foi um sucesso naquela época, porque também não se tinha um trabalho bem feito no pet. Acho que é exatamente o momento onde começa a crescer a indústria do pet nisso aí, não é? 98 para frente. E começa uma velocidade muito grande, porque aí a cadeia do pet é um pouco diferente, né? Porque do cavalo você vende para grandes lojas, do agronegócio. O do pet já pega uma cadeia de distribuição, onde você tem mais pontos de vendas. Então você começa a ter um dinamismo e uma abrangência de mercado muito grande. Né? E aí é super legal isso. E aí em 2004 a gente adquiriu uma empresa de produto veterinário, que era a Univet, que era o antigo Andrômaco, que era do Hipogloss, era a parte veterinária. Foi o primeiro laboratório veterinário brasileiro. Que aí vinha o Vetagloss, veio o Acepran, veio alguns produtos renomados tanto do bovino quanto do equino. E ali foi um ganho muito grande para a sinergia da empresa, porque a gente cada vez mais chegou no mercado do agro como um todo, né? Aí a gente já começou a trabalhar todo o leque da loja. Foi ali que começou, vocês abriram só pro bovino até então. Isso, aí a gente já tinha bovino, aí já começamos a entrar no caprino, no ovino. Então a gente começou ali a ter um leque de produtos para você já estar, por exemplo, numas lojas de Goiás, numas lojas de Mato Grosso. Nordeste. Entendeu? Então você começou uma globalização nacional dos produtos da VetNew ali forte, né? Em 2004. E aí em 2004 também a gente ganhou o melhor do agronegócio. Nosso primeiro prêmio da Globo Rural. Que legal. Aí a gente ganhou ali melhores empresas para se trabalhar no Brasil, pelo Great Place to Work, do agronegócio. Então ali começa a ter uma visão do agro importante na 10 história. anos de empresa. Isso, com 10 anos de empresa, mais ou menos.
E aí, em 2006, a gente faz uma fusão com a Venco Pharma, na época, que era uma empresa de vacina, que aí você tinha Excel 10, que era grandes vacinas pro boi, algumas vacinas pro pet, vacina importante pro cavalo, que era da Lexton. E ali meu pai queria ser a maior empresa do segmento veterinário. Ele queria fazer 2, 3 degraus para ser um grande grupo veterinário. Né? E aí, toda essa história eu tive junto, porque eu trabalhava junto com ele, a gente teve junto. Minha mãe e minha irmã acabaram se afastando por essa questão de mulheres e questão de outros focos. E aí, em 2007, a gente perde meu pai num acidente de avião, né, em Londrina. Ele foi na Venco Pharma, e aí ele pousa antes do aeroporto ali, tava fechado o tempo, tudo, e acaba o avião caindo. E aí, uma sexta-feira, tipo sexta-feira 13, né? O bombeiro liga pra casa, fala: o avião do seu pai caiu. Aí você fala, tipo, tu vai falar o quê, né? Caiu, morreu, não tem o que fazer. E ali começa uma segunda história da VetNew, porque ali você tem Isso foi que ano, desculpa? 2007. Você pega ali a história de 94 a 2007 na gestão do meu pai, super vitoriosa, numa aceleração de investimento, numa aceleração de negócios muito grande, uma paixão pelo negócio muito grande. E aí você tem ali o começo da gestão da minha mãe, que sempre foi sócia do meu pai na empresa, e ela volta pro negócio e fala assim: olha, seguinte, agora eu tenho 2 filhos, tem bastantes filhos na empresa, e vamos ter que tocar esse negócio de novo. E aí a gente perde a sociedade ali, a sociedade fica muito estremecida, porque a gente era majoritário, você tinha um sócio minoritário, e aí o problema de sucessão. Ficamos 1 ano e meio brigando nessa questão, e a gente falou assim: não, é o seguinte, o sócio segue com a Venco Pharma, que a gente segue com a VetNew para saúde financeira e paz das famílias. E aí a gente começa a VetNew de novo do zero, né? Tivemos algumas fiscalizações do Ministério, algumas coisas dramáticas na história. Porque essas fiscalizações do Ministério são bem criteriosas. E foi bem, né? quando o Ministério da Agricultura começou a dar essa profissionalização do mercado. Então foi bem quando eu perdi meu pai, né? Então você acaba perdendo a figura mãe, você acaba tendo uns ranços com sócio, você acaba tendo que mudar muitos registros, acertar a história dos produtos. Então foi tinha que idade, bem traumático. Tinha 21. 21 já tava, anos. Era praticamente um moleque ainda. E você estava diretamente ligado na parte executiva da empresa ou não? Tava. Quando seu pai estava vivo? Eu rodei todos os setores ali, fiz aquela questão de job rotation ali, já estava bem engajado. Eu estava administrando a Univet em São Paulo, então eu pegava meio tempo na Univet, meio tempo na VetNew, fazia faculdade na época de administração. Então já estava bem engajado no negócio. Eu não estava engajado tanto no cavalo. Como eu fazia a faculdade em São Paulo e trabalhava na VetNew e Univet, o cavalo estava um pouco de stand-by, né? Eu não estava no Aras, estudando genética, focando nessas questões. Eu não era o meu objetivo naquela época. E aí perdemos meu pai, a gente voltou, a VetNew começou a andar de novo. Por que você usou o termo começar do zero depois da perda do seu pai? Porque a gestão mudou muito, né? Porque muitas empresas queriam comprar a VetNew na época, porque viram uma fragilidade da família. Muitos parceiros que a gente tinha saíram. A minha mãe, ela falou assim: não quero mais ser a maior empresa do agronegócio, eu quero ser a melhor. E então a gente mudou o nosso raciocínio ali de aceleração de negócio para ser uma melhor. Então, um melhor trabalho, um melhor produto, uma melhor pós-venda, um melhor atendimento, melhores pessoas. Então a gente acabou indo para esse lado do melhor. E eu acho que teve um sucesso muito grande, porque a gente acabou depois sendo o melhor por muitos anos e somos o melhor até que eu considero até hoje. Então eu acho que isso foi uma virada de chave, porque, puxa, quando você perde, né, o centro do negócio ali que segurava, e aí você também seca na questão, por exemplo, de dinheiro, de financeiramente, porque você tem que fazer todo aquele inventário e sócio. Então, tipo assim, começou o caixa do zero e a história da dona Vera, teoricamente, já teve que voltar no negócio. Então, e foi uma história vencedora, graças a Deus, assim, tipo... Claro, que você falou que ela tinha se afastado da operação, né? Ela... Numa questão... e ela acabou fazendo montando uma ONG. A gente tem uma ONG de deficiente físico, né? Uma instituição
sem fins assim lucrativos, que chama Clube Amigos dos Deficientes, CAD, né? Uhum. E aí minha mãe se focou nisso. Como minha mãe era ex-professora de educação física, ela sempre gostou muito disso, e a gente tem uma instituição de quase 100 atletas hoje. Nas Paralimpíadas a gente já levou mais de 10 atletas em cada Paralimpíada. Então tem um trabalho muito bonito, e é em São José do Rio Preto. Então tem um trabalho muito bonito, mas que ela tocava. Aí ela teve que voltar pra VetNew. E foi legal, porque ela colocou a filosofia de mãe, de líder, né? De união, do sonho. Não podemos deixar o sonho apagar, que é o sonho do meu pai. E aí a gente comprou essa ideia do sonho e estamos aqui até hoje lutando pelo sonho, né? De todo mundo. Um sonho maravilhoso que a gente vê que vai se realizando a cada dia e surgindo novos desafios, né? Maravilhoso. E hoje vocês têm uma linha de produtos que saíram para veterinário para abrir um leque muito grande, né, Bruno? Hoje até eu discuto muito isso porque eu vejo a VetNew muito forte no agro, né? No agro como um todo. Você vê, por exemplo, onde você vai em exposição de gado, exposição de caprino ovino, onde você vai no suíno, você vai no pet, no equino, você vê que tem abrangência de VetNew. Só que a gente acabou focando nessa virada de chave mais no pet, que era um mercado muito grande, e no equino, onde nasceu a VetNew. Então, hoje a gente tem quase 60-40 ali, bem parelho o faturamento de cavalo e de pet. Né? Os produtos também, você tem ali uma disparidade, não tem uma disparidade, por exemplo, de lançamentos de produtos no portfólio também de pet e equino. A equipe de pet é um pouco maior, porque você tem um pouco mais de trabalho de pontos de venda, né? Mas você acaba tendo hoje, temos por volta de 300 funcionários, 300 colaboradores que trabalham muitas vezes pet, equino, só equino. O pet foi um grande desafio. A gente vê hoje o pet um mercado com muita abrangência aí, crescendo cada vez mais. É um mercado delicado de se lidar, uma vez que, de certa forma, os grandes centros urbanos estão até humanizando um pouco os pets aí. Como é que você vê essa questão de trabalhar como empresa de produtos veterinários? Esse foi um grande desafio nosso, porque o nosso logo sempre foi o do cavalo com o VetNew embaixo. Uhum. A gente deu uma modernizada, mas ele sempre passou força, vitória, performance, né? Que antes era receita de campeões. E a gente sempre foi muito forte nisso. Quando a gente vem pro pet, o pet é uma coisa mais feliz, uma coisa mais alegre, de acolhimento, de família. Então isso com a linguagem do cavalo, teoricamente de resultado, ela não conversa muito. É meio conflitante ali, um lado com o outro. Né? E tanto até do agro, pela questão de produção e versus a família. E aí a gente teve que lidar com isso. Hoje a gente lida muito bem, porque a nossa comunicação hoje, a gente sabe trabalhar essa questão do bem-estar animal versus o resultado, né? Meu pai sempre falou que a VetNew, ela sempre foi a empresa da veterinária da vida, né? A gente nunca trabalhou a veterinária da morte, a gente sempre trabalhou a veterinária da vida. Então, produtos que causam o outro caminho, a gente não desenvolve, a gente só tem produtos que causam longevidade, saúde, bem-estar. Então, a gente trabalhou muito isso e vem na história da VetNew muito ligado a isso. E aí, essa questão de hoje dos centros urbanos, a gente mudou alguns produtos, né, para se adequar, mas é muito bem visto hoje. A gente está desenvolvendo até uma empresa nova que a gente cada vez mais quer colocar o cachorro, o gato, a família junto da nossa empresa, né, e sem esquecer da performance dos animais, dos cavalos ali, em busca do resultado, né? É um desafio muito grande, mas eu imagino, legal, porque são dois mundos que praticamente não se conversam quando se fala em comércio, né? São dois mundos totalmente diferentes. Hoje ele vem se conversando mais, porque, por exemplo, hoje na propriedade rural, você tem muitas vezes um border collie que trabalha, você tem raças que já estão desenvolvidas para aquele trabalho rural. Você tem, por exemplo, dificilmente você entra numa propriedade rural que não tenha um cachorro trabalhando ou ali na lida. Então, a gente também pegou esse viés aí. Você acha que o cara da fazenda perdeu aquela mania de lavar o cachorro dele com sabão de coco? Que nem Eu acho que ainda não. Eu acho que ainda não. Mas, por exemplo,
ele tem mais cuidados hoje com o cachorro dele. Não é mais aquela mão de obra que ele tinha. Uhum. Hoje, por exemplo, você falou, ele aperfeiçoou talvez no shampoo, ele tá tratando melhor a pulga, o carrapato, a saúde do companheiro dele, né? Ele não é mais uma mão de obra, ele virou um companheiro, vamos dizer assim, um irmão ali da lida. Eu vejo assim no Aras, porque no Aras eu tenho lá 5, 6 cachorros, de vez em quando aparece um, aí vai embora outro. É. E faz parte da Não, lida. e é companheiro mesmo, né, Bruno? Putz, a gente vê. Às vezes as pessoas são mal interpretadas. Você vê um cachorro, né, atrás de um proprietário de fazenda, de um cara que mexe na lida, um cachorro todo sujo de poeira, de Puta, terra. ele tá mais feliz que muita gente. Exatamente. Ele tá no verdadeiro É, habitat natural dele, né? é. Isso aí é o companheiro. E eu acho que hoje o mercado ele precisa entender, o mundo acho que precisa entender que todas as esferas se profissionalizaram, né? Todas. Então, por exemplo, assim, você vê a vaquejada, ela se profissionalizou, o hipismo ele é regulado, o quarto de milha também é regulado, e os animais menores, eles também melhoraram. Se adequar. Então você pega, por exemplo, a própria Vetnil, por exemplo, a gente desenvolve produtos cada vez melhores e de nichos diferentes para a saúde do animal, né? Então, por exemplo, você pega, não é porque o cavalo tá na prova tal que ele tá sendo maltratado ou não, aquele trabalho dali é muito grande e é um trabalho de cuidado muito, 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 muito grande. Então, você pega o pet, mesma coisa, né? Você pega, por exemplo, em casa, você vê, olha o respeito que a gente tem pelo irmão de casa. Hoje se fala-se filho, né? Em casa. Uhum. Então a gente deveria mudar um pouco esse mindset nosso, né? De ver, tipo, de vitimizar, de achar que é um problema, achar que o mundo tá maltratando, porque eu acho que a gente melhorou muito esse passo aí do bem-estar. Eu acho que essa questão dos maus tratos, ela é uma falta de informação simplesmente por conta de quem critica. Porque, na verdade, se você for pensar um cavalo de alta performance, em situação de dor, por mínima que ela seja, ele não vai ter a performance. Então, os cuidados, né? Se você trabalha com cavalo de corrida, cavalos de alta performance e tal, se ele não tiver 100% saudável e sem dor, ele não vai render. Não rende. Né? Essa história de que a gente maltrata para que o animal tenha resultado, isso aí não. E você vê, a gente vê o quanto custa hoje para você ter um cavalo. Né? O custo não é um custo de R$50. Não. Né? É um custo hoje para você ter um cavalo no seu internamento ou no Aras. Ele vai de 1.000 a 10 mil, 15 mil. Depende de onde você vai botar seu animal. E aí você vê um cavalo solto num pasto, né? Lógico que é mais barato. Mas você pega um cavalo numa alta performance no resultado, ele é caro. Por quê? Porque você tem que tratar, igual a gente tá falando, da articulação, da parte sanguínea, dos exames, é feito exame todo dia, da parte de tudo, de pelo, toda a saúde como um todo. Hemograma é um negócio né, que faz naturalmente aí, você tem a suplementação, que é o que a Vetnil, pelo que eu tô vendo, nasceu disso, pelo bem-estar do cavalo, né? Então a gente vê isso. Então eu acho que quando se falam hoje dessa questão do bem-estar, a gente tá muito evoluído, sabe, assim, em todas as raças eu vejo. Acho que dificilmente eu vejo uma raça hoje que você vai falar, putz, mas é um maus tratos ou é uma coisa que né, a gente tava conversando do rodeio também, você vê, o rodeio, você pega essas grandes companhias, é impressionante o trabalho que o cara tem lá dentro da fazenda dele. A Vetnil foi parceira do Paulo Emílio no Bandido, né? Vocês tiveram a parceria com o Paulo Emílio, com o Toro Bandido. Na época, sim. Você lembra que o Bandido andava num caminhão sozinho. O caminhão era todo preparado, piso adequado e tudo mais, só pro Bandido andar. Né? Então mas o rodeio, desculpa, mas hoje a gente sabe que essa profissionalização e esse cuidado, ele é até melhor, fundamental. Até mais que a gente. E mesma coisa no rodeio, qualquer animal em situação de dor, ele não vai você responder. Você tem a comissão veterinária, você tem os juízes. Ó, é o seguinte, esse cara aqui não vai entrar, isso aqui... E outra coisa que eu sempre falo, Bruno, acho que nós que vivemos, eu posso dizer nós, porque eu sou apaixonado pelos animais, pelo cavalo, por tudo. A gente que vive disso, se alguém tem autoridade para falar sobre bons tratos, somos nós. Né? Que a gente vive o dia a dia com eles. Você sabe disso, você vai montar um cavalo, na hora de você... Antes de você arriar um cavalo, você já sabe se ele tá bem, se ele não tá, pelo pelo, pela expressão, pelos olhos, pela orelha dele, você já sabe como é que ele tá bom. Nós sabemos. E às vezes o que é visual para uns e acha que é
um maltrato, alguma coisa, não condiz com a realidade, Não né? condiz, não condiz. Não, você vê, por exemplo, hoje a família entrou muito no cavalo, né? Por exemplo, assim, acho que antigamente o cavalo ele era muito visto como parte do rural, né? É. A gente tava falando do cachorro, mas o cavalo ele era muito, usa pra lida do gado, usa na fazenda. E aí hoje, por exemplo, depois da pandemia, o que migrou de gente para fora dos centros urbanos, né? Pro interior. E no cavalo é impressionante, porque você vê que esse respaldo da criancinha, da sua filhinha, ajuda muito na criação de formação da criança, da família, da união da família. Então é maravilhoso isso. E o cavalo ele traz isso daí, que é uma coisa que a gente que tá na lida todo dia vê isso claramente, né? E que a gente vê essa evolução que você está dizendo, em cima a prova de run short hoje, que é uma febre nacional, Brasil inteiro tá correndo atrás da prova de run short. E uma das categorias que eu acho muito bacana é a categoria família, né? Que é um pai e um filho, a mãe, um filho, um avô, etc. Então, quer dizer, uma categoria dentro da própria modalidade que está trazendo a chance do pai competir do lado do filho numa dupla, numa prova. Maravilhoso. E uma prova de apartação que é uma lida, né? Que aquilo lá nada mais é que uma apartação. Sim. Uma lida comum do dia a dia do campo, né? E aí você vai falar que aquele gado ele é maltratado? Lógico que não. Não. Né? O gado pra estar ali, ele tem que estar bem em saúde, ele tem que estar bem saudável, tem que ter um transporte bom, uma fiscalização do veterinário boa. Então. E durante as provas o gado é trocado de tanto em tanto tempo, quer dizer, não tem essas coisas que. Né? E essa preocupação da Vetinil é maravilhosa. Agora, eu vejo também que você tem outras aves também, você tem uma linha de aves. Tem algumas coisinhas, um pouco menos, a gente já teve mais. Mas o que? Em cima de quê? Ração ou não, mas suplementos. Suplementos mesmo. Alguns. E quando a gente diz pet, né, acaba indo. Você joga pra ave junto nessa tem uns questão. Passarinhos ali, ornamentais, aquelas coisas. Avestruz acaba indo também pra a parte mais pesada, que aí é algumas coisas mais de cavalo, alguma coisa assim. É porque acaba, o animal, ele acaba usando algumas coisas vou te falar. O cara faz um experimento bom lá e fala pro amigo dele, aí o amigo dele usa, sabe? Então vai um pouco assim, mas o foco mesmo é equino e pet hoje. Equino e pet é o que tá na força. Hoje o foco é esse. Bom, estamos falando aí da abrangência toda do mercado do pet, do mercado do cavalo e tudo mais, essa preocupação com o bem-estar animal. Você experimenta todos esses produtos, principalmente na parte equina, dentro do seu próprio Aras? Isso. Esse foi uma das questões, Rafa, do desenvolvimento do Aras, né? Quando meu pai ele começou a criar lá, ele montou o Aras BH numa questão de recria e de financeiramente ali, porque você pegava um potro no Aras, potro no outro, você recriava e vendia. Acabava precisando, eu vejo muito acontecer, pela situação de estar com uma empresa, acho que acontece naturalmente, comprar um cavalo do cara, sempre comprar, né, tem uma parceria, um relacionamento ali. E aí, quando meu pai começou com o Aras, ele começou com o Aras antes da Vetinil, né? E aí esse Aras era o quê? Só BH? Só BH, até hoje só BH, eu tenho um pouco de quarto de milha, porque tem um ou dois pontos que dá. As outras raças não é no mesmo Não, Aras, porque aí o manejo, ele é diferente. Até do quarto de milha também, ele é bem diferente. Então eu quis evitar isso, porque eu tive más experiências ali no manejo da criação de raças, né? E aí, quando meu pai criou o Aras, foi antes da Vetinil. E aí, com a Vetinil, chegou a Vetinil, ele começou o quê? A testar todos os produtos na Vetinil, no Aras. Então, por exemplo, assim, vou dar um exemplo de um produto do Geloflex, que é um produto barro branco, né? Quando eu perdi meu pai, a gente teve que refazer o registro e a gente teve que testar o produto. É um produto pra quê? Pra aquele barro branco para descanso, que eles passam para relaxamento muscular, tipo aqueles para dormir com ele. Ele é um produto muito bom para descansar a articulação. É um barro branco que você passa. A gente fez mais de 100 lotes e testes no Aras, porque a gente ficou assim, a gente vai fazer mais barro, mais creme, ele vai craquelar, ele vai cair, como que ele adere, no cavalo turdilho, no cavalo castanho, no cavalo alazão, no cavalo de um braço mais curto, um braço mais longo, potrinho. Então a gente desenvolveu, todos os produtos a gente desenvolve
primeiro no Aras. Então, por exemplo, toda semana você tem lá os meninos do desenvolvimento de novos produtos, que é DNP, que a gente chama, tá lá no Aras. Então, testou uma bisnaga, testou uma... Se essa bisnaga, a concentração dela tá boa, se não dá, se a palatabilidade do produto ela é boa, o cavalo aceitou, e aí, por exemplo, passa em todos os cavalos da cocheira. Né? Isso eu tô falando ali com cavalos da cocheira de cavalos mais velhos. Aí também tem os cavalos do pasto, são cavalos, as éguas, potrinhos. Aí você pega um probiótico, você pega um injetável, um produto injetável, também você testa. Então você acaba usando o Aras hoje, o Aras BH ele é muito laboratório da empresa. E eu brinco, né? Porque os cavalos estão no mais alto nível ali, né? No Aras. Você pega, se você testar um produto ali e der resultado, é porque ele é muito bom. Então, assim, a gente acaba usando muito Aras de experimento de todos os produtos antes de botarmos a campo. Então isso é fundamental, eu acho, pro nosso desenvolvimento, assim, e tá junto do cavalo. E como é que funciona a linha de produtos? Que vocês abriram um leque, como você falou, de suplementação, vai a produtos veterinários. Como é que você vê a necessidade? Como é que você analisa a necessidade de mercado para produzir algo? A gente não saiu muito do veterinário, né? Por exemplo, a gente não foi pro lado da ração, para alguns outros lados. Hoje a gente trabalha muito com o veterinário e estamos tentando trazer alguma coisa de know-how de serviço, de tecnologias novas, mas sempre na linha mais veterinária. Então, por exemplo, hoje a gente tem mais com medicamentos e suplementos. Aí dentro dos medicamentos a gente tem a parte de injetável. Injetável é anti-inflamatório, antibiótico, alguma coisa, por exemplo, um soro, né? Uma vitamina B injetável. Aí você pega, por exemplo, na parte de bisnagas, por exemplo, aí a gente tem alguns suplementos, a gente tem o Dora Equi, por exemplo, que a gente lançou agora, que é um vermífugo. Você tem a parte de pomadas, que aí é um anti-inflamatório de pomada, um Gelopan, que é um produto mais para relaxar o músculo. Você pega, por exemplo, de lesões, né? Pomadas de lesões, por exemplo, assim, um cicatrizante. Então você tem essa linha de pomada. Você tem a linha respiratória, que são problemas respiratórios. Aí você vai ter também a linha de... que mais? Suplementos. Você tem a linha de alta performance e a linha mais tradicional. Então você pega a linha... A gente tem uma linha JCR, né? JCR com João Carlos Ribeiro. A gente montou... Quando eu perdi meu pai, a gente montou uma linha super premium de cavalo atleta. Então ela leva o nome JCR. Então aqui é a linha verde, dos baldes verdes. Então você tem o tônus, você tem o glicopan, você tem o hemolitan, você tem alguns produtos mais modernos, com tecnologias mais novas, com aminoácidos mais novos, com minerais mais fáceis de absorção. E aí você tem a linha tradicional, que é a linha branca, que você usa no Aras ali de um custo mais baixo. Que é um produto super bom, produto muito bom, mas assim, tem um cavalo de descanso, tem minha criação ali, eu vou usar um Minomix, que é um produto muito bom para formação das articulações dos animais, da formação do cavalo. Do potro, principalmente ali. De potro. Então hoje a gente tem um leque mais ou menos de 160 produtos, né, de tudo isso. Então é uma linha bem completa para o criador ali. Como é que funciona a parte da evolução? Você falou da linha Super Premium, que depois da perda do seu pai, vocês, né, criaram essa linha Super Premium. Isso existe uma evolução de outras empresas chegarem a um produto parecido e você querer evoluir mais? Como é que acompanha isso? Tem. Quando a gente perdeu meu pai, a gente viu essa necessidade do quê? Legal, agora a gente precisa uma história, por exemplo, do Whey Protein, que eles gostam de falar nas academias. Tudo. Chegou, aí a gente falou, poxa, então talvez o Whey Protein seja um produto super premium, né? No humano. Pô, então por que a gente não vai desenvolver isso no cavalo, né? Porque a gente tá falando mais de resultado. Então a gente precisa ter mais, melhorar o resultado. E aí que a gente começou a estudar, e você pega alguns aminoácidos mais novos, de cadeias mais rápidas, de absorção melhor. Minerais quelatados, por exemplo, você tem uma absorção muito melhor do que uns minerais que não são quelatados. Então isso é um processo de evolução da empresa e da química que a gente conseguiu trazer para os produtos, entendeu? Então, por exemplo, você pega HMB, BCAAs, gama-orizanol e outras coisas assim de suplementos que a gente consegue colocar nos produtos. E aí a gente começou também a desenvolver produtos assim, esse produto aqui é um pouquinho mais
característica de cavalos de velocidade. Então você pega, por exemplo, o Tônus vaquejada, que vem o nome dele, você pega para animais de explosão. Então você pega na vaquejada, no tambor, na baliza, na velocidade, no quarto de milha de velocidade, no Jockey Club, talvez ali nas categorias de mais velocidade. Com muita preocupação para que nada vá alterar um exame Não, isso, de antidoping não. de antidoping, Não, porque ele é só isso. um Suplemento. suplemento. E aí você pega, por exemplo, uma outra linha, por exemplo, de outras raças, de raças de longa distância, né? Então, por exemplo, assim, você tem um hipismo, você tem um enduro, você tem que mais ali no produção inglês tem longas distâncias, cavalos peças que correm mais distância. Então você Tem pega o American Trot, né, que é o Standardbred, que isso, tá o American voando Trotter, até eu conheci esses dias um rapaz que queria uns cavalos no Brasil. E aí você pega essas linhagens de mais distância, você acaba tendo produtos com características de melhor rendimento de distância. Então você acaba, por exemplo, trabalhando isso, e a gente conseguiu trabalhar nos produtos da JCR, e aí você vê o sucesso que essa linha tomou conta, né? Porque você, hoje, se você fazer um protocolo VetNew ali num cavalo em 30, 60, 90 dias, você vê uma diferença, assim, na performance e no biotipo do animal muito grande. E isso sempre doping free, né? Que você falou. Não é nada de hormônio, nada dessas questões assim. Então é muito legal esse trabalho que a gente fez com a JCR, porque. E também deu possibilidade de a gente ter um produto mais classe baixa ali, classe média, né? Então, por exemplo, você quer um produto que. Porque você tem aquele cara que leva o cavalo para ficar descansando no aras. Você tem o cavalinho de passeio no aras. Tem o cara que tem um cavalo só. Tem um cavalo só. Ele não precisa dar o melhor produto, né? Ele pode dar um produto bom. Você tem uma linha boa e intermediária ali. Que é a linha inicial nossa. Então isso é muito bom, porque você consegue diferenciar. Chega naquele cliente, que a nossa equipe faz muito bem isso, chega no aras e fala assim: o seguinte, você tem aqui 50 animais. Quem são desses seus 50 potros aqui? Me seleciona 5 desses que são os 5 cabeceira. Então, beleza. Aí ela vai pegar 5 a 10 potros cabeceira. Então, esse aqui a gente trabalha com a JCR. Esses outros 40 aqui a gente trabalha com a linha tradicional, que vai render a mesma coisa, mas como esses 5 aqui são mais importantes, pai melhor, biotipo melhor, genética melhor. Que se espera mais dele. Você vai investir um pouco mais, né? Porque você pode ter um retorno maior. Então, aí você acaba trabalhando com a JCR. Se você chegar e falar para esse cara usar a JCR nos 50 animais dele, esse cara fala: não, é um custo muito alto para mim. Eu não consigo. Entendo. Então, a gente consegue trabalhar isso numa propriedade hoje com mais clareza. E estando junto do criador, né? Eu acho que é o objetivo da parceria, assim. E essa que é a assistência que você está falando de estar junto, não é só vender o produto, é você estar junto com hoje a gente tem uma equipe mais ou menos de 45 pessoas que dão esse auxílio no campo. Então você pega, no Brasil inteiro, você pega ali, muitas pessoas me mandam mensagem: Bruno, tô aqui no interior do Rio Grande do Sul ou no interior do Piauí, quero comprar VetNew. Tá bom, mas você tá onde então? Você tem um aras aonde? Beleza, então vou passar o seu contato para um gerente da área, para um coordenador ou promotor da área, e ele vai te visitar. E aí, nessas visitas, ele diagnostica ali qual o objetivo do criatório ali, né, do aras. Teu objetivo é alta performance, eu quero só ter os animais mais caros com genética muito boa. Tá bom, então vamos trabalhar isso aqui. Não, eu quero ter animais de passeio, minha filha vem aqui montar, não quero trabalhar, mas quero estar com meus animais saudáveis. Beleza, então seu objetivo é diferente. Então eu acho que isso é muito bom para líder desses aras que a gente tá junto, entendeu? Com os objetivos claros. Nós dois, né, por eu estar nos leilões, e principalmente nas grandes provas, você também, a gente está muito perto de criadores e competidores que tratam bem por uma questão, uma preocupação pelo resultado. Você vê hoje uma preocupação daquele cara que tem 1 cavalo, 2 cavalos para passear, para cavalgada, uma preocupação em suplementação, em estar cuidando do seu cavalo de uma forma diferente? Vejo. Hoje ele é muito mais informado, né? Eu acho que com a globalização da internet, hoje ele tá muito mais informado. Então você acaba tendo que dar esse respaldo para todo mundo, né? Por exemplo, você entra no Google ali e vê
coloca um aminoácido, você coloca Vetinil, você coloca um produto. Esse cara que tem um cavalo, ele quer ter um cavalo mais bem saudável, mas ele quer comer melhor, talvez ele não esteja comendo melhor uma ração porque não está absorvendo bem os nutrientes, ou o veterinário não está atendendo, e aí você pega a questão de um dente. Então você pega esses pequenos, eles cresceram muito. E Tanto na pandemia, é uma quantidade representativa no mercado, né? E tanto, por exemplo, né, na pandemia cresceu muito, e tanto você vê, por exemplo, nos atendimentos veterinários, né, a gente trabalha muito próximo do veterinário, então a gente tá sempre junto do veterinário. Então o nosso veterinário chega na propriedade, mas assim, tá bom, mas quem é o teu veterinário aqui? Quem que te auxilia aqui na manutenção ou no estudo de todo o Aras? Ah, é o fulano de tal, tá bom. Aí a gente chega no fulano de tal, o que a gente consegue fazer junto, entendeu? Então eu acho que isso cresceu muito. E você vê que hoje se forma um número expressivo de veterinários que atendem esses pequenos clientes. Nas hípicas é um exemplo, né? O cara tem um cavalo, 2 cavalos. E ali né? ele entende, ele vem te dar. Eu falo assim, é o seguinte, por que você tá falando isso aqui? Mas eu tenho isso aqui, ó. Eu não posso dar isso aqui? Não, você pode também, mas é que por causa disso, daquilo, outro, a gente segue nesse caminho. Então existe a preocupação. Porque hoje com a internet, todo mundo sabe. A gente até mesmo, né? A gente se automedica. Exatamente. Então, agora, lá em 94, há 29 anos aproximadamente, é isso? Isso, 30 anos a gente vai fazer, o ano que vem. Ano que vem. Mas lá em 94, quando começou, e eu venho dessa época também, eu laçava nessa época e tudo mais, tinha muita essa... Como é que foi a evolução do cara que é o competidor, do criador, do cara que monta, para acreditar num produto de suplementação, como você falou aqui, sabe, aminoácidos, para acreditar nisso? Que o brasileiro é mais atrasado do que os Estados Unidos, Europa, etc. Foi um trabalho que o meu pai fez muito forte, sabe? Eu acho que assim, eu tenho que tirar o chapéu muito para ele, porque assim, foi um trabalho de paciência. E foi grão por grão, né? E a gente, até eu comentei que a gente tem a obrigação de gerar essa demanda. O que é essa geração de demanda, né? É eu convencer o cara a usar o Vetinil, porque para ele ver uma melhoria, um resultado, um bem-estar. E aí o que acontecia? Meu pai chegava nas propriedades, igual você comentou, e não, doutor João, eu já tenho aqui meu protocolo, eu já não preciso. Como é que era? Naquela época eu trato com Corselina e... eu faço a minha ração própria, né? Lembra? Eu faço a minha ração própria, tenho meu misturador aqui, tá? Bato farelo de trigo com com fubá milho, sei lá o quê. E milho. E aí meu pai falava assim, não, tudo bem, mas então vamos melhorar essa ração. Porque a ideia da Vetinil, ela veio da Nutrinil, né? A Nutrinil era da nutrição. E aí meu pai começou a desenvolver essas ideias na nutrição. Então você pegava suplementos que misturavam na ração e você tinha um melhor equilíbrio de nutrientes e um melhor equilíbrio para o animal. E aí meu pai depois ele passou a Vetinil porque ele falou, a nutrição não vai ser muito a minha praia porque é muito volume, eu vou ter que conflitar com ração, vamos para uma parte de medicamentos. Mas começamos nessa linha, entendeu? Do quê? Do trabalhar na ração do Aras, ajudar, desenvolver a ração junto com o Aminomix. A gente tinha um Mixal, a gente tinha um Aminomix, temos um Aminomix Aras, que você consegue colocar ali. E aí você tinha uma entrada no Aras que a pessoa tinha uma confiança em você. Lógico que muitas das vezes era via Aras, muitas das vezes era via o veterinário parceiro ali que você tinha no Aras. Doutor, o senhor já usou o Glicopan? O senhor já usou o Glicopan? Não, então usa aqui nesse animalzinho, vê que eu vejo o resultado. E as pessoas usavam e foi o meu com boca a boca de, poxa, que legal, que bom. Onde que eu compro? Lá na loja. E esse aqui, pô, muito bom, vou lá na loja. Então, mas não havia uma resistência e falar, isso aí não vira nada. Sempre houve. Isso é normal, né? O brasileiro muito gosta disso. Eu não vou. E como é que foi a virada de chave? Porque hoje eu vejo nos grandes, repetindo aqui, né, nos eventos de grandes performances, a grande maioria está usando produto de suplementação, principalmente do Vetinil. Quando foi, você acha que foi a grande virada de chave? Eu acho que a grande virada, eu vou te falar que eu acho que o Nilcinho tinha comentado, né, 2008, 2009 ali, que entrou muita genética de fora. Eu acho que quando entra essa genética de fora e a gente começa a estudar o mercado de fora, isso em todas as raças, vamos falar em todas as raças, que a gente quer um desempenho, e aí começou a entrar também muita premiação nas provas, as provas começaram a ter uma premiação boa para o competidor e para o proprietário.
a nível de fazer o ciclo girar, né, de premiação. Aí eu acho que começou essa onda de melhorar. Uhum. Então, por exemplo, assim, você pega, por exemplo, quarto de milha que a gente tava vendo lá na BKM Awards, que acho que talvez 10, 15 anos atrás não tinha prêmio, né? Hoje já se distribui mais de 25 milhões em prêmio na BQM. Você tem uma melhoria genética e de performance. E de tudo, né? Aí você pega para um melhor criatório, um neonato no aras melhor, um melhor veterinário de reprodução para desenvolver um melhor embrião, um melhor potrinho, a melhor ego, um melhor garanhão. Então eu acho que esse boom aí nos anos 2000 ali, no final de 2000 e pouco, eu acho que eu nunca tinha pensado nisso, mas você tem uma mudança de chave ali onde que todo mundo busca o título, o segundo mais rápido, o salto mais alto. Então eu acho que ali você tem até uma aceitação melhor do veterinário e do proprietário em relação a isso. E eu vejo assim também quando a gente começou a criar certos ídolos, né? Nas modalidades. É. Pessoas que começaram a fazer a diferença. É. Hoje, para quem tá hoje começando, a gente tem o Marco Alan no laço individual, que é campeão mundial. Sim. Você tem o Juninho Testa, o Júnior Nogueira, que tá lá campeão mundial 2 vezes consecutivas, entre outros Não, e atletas. todas as raças, você vê que, por exemplo, a gente tava falando do BH, mas por todas as raças você tem uma, duas, três figuras importantes no cenário mundial. Então você pega no Manga Larga Machador, que eles exportaram bastante para a Europa, você pega no Criolo, a gente já exportou bastante mão de obra, você pega no quarto de milha, você pega no Brasil de Piso, no Pursa Inglês. Os melhores jockeys do mundo são brasileiros. Então você pega por a gente é muito bom dessa mão de obra, né? E aí eu acho que é o que você falou, acho que onde virou essa chave aí que começamos a aprender com os americanos, trouxer um pouco americano, europeu, asiático, trazer essas expertises pro Brasil, e aí começou a ficar muito competitivo, né? Eu não sabia que os jockeys também são referência aí mundial. Hoje você pega, por exemplo, hoje tem um dos maiores jockeys, voltou agora, tá competindo no Brasil de novo, em Cidade Jardim, aqui em São Paulo. Mas o Jota Moreira, por exemplo, João Moreira, ele ficou, assim, fez um sucesso em Hong Kong lá, magnífico. Porque Hong Kong é um dos centros maiores de apostas e de cavalo de corrida. Você pega, por exemplo, o Silvestre na Europa, você pega nos Estados Unidos, você tem 2, 3 jockeys brasileiros. Então a gente é bom de mão de obra, o brasileiro é bom de mão de obra. Porque quando ele gosta do cavalo, ele é determinado, ele tá na paixão. Tá, né? A gente é bom de mão de obra. Você vai pegar, por exemplo, você pega no laço, você pega na rédea. Rédeas, tá no tambor. Tambor, no hipismo, né? Falamos aqui agora do Pedro. Você pega, por exemplo, um brasileiro aqui, ele vai para os Estados Unidos competir no tambor, é igual. Você pega um brasileiro um cavaleiro aqui de hipismo, você leva para Europa, se ele tiver a mesma mão de o mesmo ovo ali, né? Se tiver o mesmo ovo, ele faz um omelete talvez muito melhor. Então o brasileiro, ele é bom do cavalo. Agora, interessante você estar falando disso aí, dessa mão de obra qualificada para a equinocultura mundial que nós temos. Nós não somos um país tradicional dentro desses esportes. Não temos essa tradição. A quem você acha que se dá isso aí, dessa qualidade, né? Você vê nas provas western, que vem do western americano, estão brilhando lá. Né? Já visto aí os nomes que estão brilhando em rédeas, em apartação, em laço, etc. No hipismo, como você falou, no jockey. Por que você acha que a gente tem essa característica? Sendo que a gente não vem da origem de ser criação de cavalo. Acho que a gente é muito novo também, né, Rafa? A gente na criação como um todo, a gente é muito novo. Você pega, por exemplo, eu tava comentando o hipismo. O hipismo tem 40 anos de criação nacional. Na alta genética ali, no melhoramento genético, a gente tem ele 20, sabe assim? Todo ano a gente tem uma melhoria genética, mas é muito novo. Aí você pega um ciclo do cavalo de hipismo, ele é 12 anos, vamos falar assim. Então você pega, por exemplo, num ciclo de 36 anos, você tem 3 ciclos. Então é muito novo. Você pega, por exemplo, você vai comparar com uma Europa, que já tá lá centenária, que já tem ciclos e ciclos de melhoria genética, de mão de obra, de tradição, né? Eu acho que um dos grandes problemas nossos, a gente perdeu muito a cultura do cavalo. O Brasil perdeu muito essa cultura do cavalo. Então você vai pra Europa... Perdeu? Eu acho que perdeu muito. Você pega, por exemplo, assim, se você descer no Uruguai, desce no Uruguai e pega um táxi no Uruguai. Aí o cara, você tá ouvindo assim, você ouve, mas o que o senhor tá ouvindo na rádio? O cara, estou ouvindo carreiras de cavalos. Você fala, mas você tá ouvindo o jockey na rádio?
Cara, tá. Aí eu falei, poxa, mas eu tô indo no Jockey também, eu tenho umas éguas lá que vão correr amanhã. Ah, é? Quais são as éguas? Ah, lá, Gata Rúbia e Garota Hollywood, que tinha duas éguas correndo no Uruguai. Ah, suas éguas têm muita chance, mas assim, a outra égua é melhor que ela. O Porque cara ela do vai correr, táxi tá falando com você. entendeu? Então você pega a cultura desses países, você tem uma cultura do cavalo muito enraizada, né? O Uruguai, você pega a Argentina, você pega talvez ali o interior do Texas, ali o interior dos Estados Unidos, é uma cultura que o cavalo, ele é, se não é o esporte principal da região, ele é o segundo, né? Você pega na região da Bélgica ali, na região da Europa, da Alemanha, você tem passando, eu fui agora no final do ano para a Bélgica, e aí você tinha lá, eu tava no hotel, acho que o Marriott da vida, não sei, o Hudson, uma coisa assim, uma bandeira mundial. E aí no telão do saguão tava passando futebol. Uhum. Beleza. A Ajax tava jogando, uma coisa assim da Champions League. Aí acabou o futebol, começou a passar a prova de pismo. Entendeu? Então você pega essa cultura do cavalo lá, é impressionante. E isso a gente não tem mais, né? Eu acho que a gente perdeu, a gente não ganhou. Mas você acha que nós tivemos algum momento do Brasil que tivemos uma Eu acho que era mais proximidade? intrínseco, assim. Mas hoje em dia, talvez a gente não tenha tido, talvez, essa cultura, não sei, mas eu acho que hoje a gente peca muito, né? Eu acho que, assim, onde tá a região do cavalo no Brasil, sabe? Não tem uma região muito característica. Você pega, a vaquejada é mais cultural, né? A gente pode falar que a vaquejada é Eu acho que nos dois polos, né? Você É, pegar o sul com sul o e crioulo. norte, O nordeste é O maior. crioulo tem uma tradição muito Muito. forte. Então, você vê essa característica no Rio Grande do Sul, ela é forte. Então você pega, por exemplo, assim, qual que é o hobby ou um dos lifestyles do Rio Grande do Sul? O cara tá tomando chimarrão, vendo um Churrasco. cavalo, churrasco na fazenda, né? Você tem ainda isso. Mas aí você pega, por exemplo, da Santa Catarina pra cima, putz, em São Paulo aqui, né? Qual que é entendeu? O cavalo tá inserido aonde? Rio de Janeiro, Minas Gerais, que vamos falar os três polos maiores. Aí você vai subindo um pouquinho, você tem mais uma característica, mas eu acho que a gente perdeu muito disso. A gente deveria resgatar dentro de uma cultura de país, sabe, o cavalo. Acho que a gente deveria. Aliás, eu quero mandar um abraço aqui pro Chico Bastos, lá do Rio Grande do Sul. Esse cara é um fenômeno, né? Chico Bastos. Foi aniversário dele esse dia, ele me convidou, não pude ir, mas grande abraço, Chico, ele que tá convidado já para vir aqui com a gente. Ali resgata a tradição do Ali é cavalo do maravilhoso. Sul. Ele é realmente um cara Eu encantador. tive agora a semana passada em Bagé, onde a gente cria cavalo de purso inglês, num Aras, lá chama Aras Fronteira, e na região de Bagé são grandes criatórios do purso inglês, né? Tipo um Kinland nos Estados Unidos, ali, tipo uma região de criação é Bagé. Cara, é maravilhoso, né? Você pega aqueles Aras de 200 alqueires, 300 alqueires, assim, cria pastos maravilhosos, sabe? À noite você vai, você acorda às 6 da manhã, você não tá nem aí, sabe? Você acorda bem. Sol, anda no pasto, anda nos aras, garanhões. Aí você chega à noite, churrasco, faz um Uma costelão roda lá, um bife de tira, sabe assim? Cara, é maravilhoso. Então eu acho que essa cultura do Brasil a gente perdeu. Mas eu acho que a gente estamos em tempo de reativar isso aí. Eu Tamo. acho que isso aí. Você vê, você pegar a história lá de Wellington, na Flórida, né? Que é Maravilhoso. um lugar que não tinha nada, foi criado ali algumas pistas de polo. pismo, né? Um polo de pismo. E aí São mais de 1.000 pistas hoje. mais de 1.000 pistas em Wellington? Mais de 1.000 pistas de pismo. Porque você pega cada casa tem uma pista atrás. Então o cara tem 2, 3 cochetas na pista. Então, mas ele começou com um centro pequeno até, não Isso. era? E aí foi. E foi crescendo, os condomínios viraram cada casa com uma pista. Isso. A hora que eu fiquei sabendo disso, eu fiquei impressionado também. Né? Mais de 1.000 pistas. Você vê, é o que a gente tá falando. Criou-se uma cultura ali que, por exemplo, assim, hoje já tá engraçado, porque você vê como se pode criar cultura. Hoje, nesse intervalo de dezembro e janeiro no Brasil, o que eles estão fazendo? As pessoas que gostam do cavalo de piso estão passando 2 meses nos Estados Unidos. Entendeu? Uhum. Vai para os Estados Unidos, monta lá, aluga um cavalo lá e salta a temporada lá. E volta em fevereiro. Simplesmente no melhor, um dos melhores locais de pismo hoje do mundo. Né? E aí tem uma cultura. Você tem ali a loja, você já começa a ter um comércio, pessoas morando ali por causa do cavalo. Né? E eu vejo essa cultura, por exemplo, na vaquejada. Quando a vaquejada sofreu, você vê que muitas pessoas perderam emprego e cidades perderam emprego. Aí você fala, poxa, então a cultura estava instalada ali de uma certa forma. E aí é onde a gente bateu
para o governo, falando: isso aqui é uma modalidade cultural, né, do cavalo. Então é aí que eles E entenderam. não é só cultural, ela tem a parte econômica, a geração de É, emprego, né, a geração de divisas, enfim, muita coisa que está é, envolvida nisso aí, né. E eu costumo dizer, cara, que para quem está nos assistindo e que não conhece do mundo do cavalo, ou que acha que qualquer coisa está diferente do que você imagina, que nós não queremos cuidar dos animais, poxa, venha conhecer, porque eu acho que é importante as pessoas saberem a é, forma como e os cuidados, né. Eu vejo você falando, do seu pai, da sucessão que você teve dentro da empresa, da VetNew, e o amor pelo cavalo é uma coisa é, fascinante. É isso que a gente leva e é isso que a é, gente quer levar na sucessão. não, e assim, hoje eu tenho 2 filhas, né. Até minha esposa brinca que, tipo assim, as 2 filhas já estão fissuradas no cavalo. E é muito prazeroso, porque hoje a gente quer que nossos filhos sejam o quê, né, na vida, né? Pelo Que eles menos não usem pessoas boas, drogas, é. que eles não usem drogas, que eles tenham um caráter. E eu acho que o cavalo ele engloba tudo isso, né? Eu É. acho que ele te dá um caráter ali pra família e temos que focar isso. E eu acho que eu O queria que ambiente é o fantástico. eu queria que o governo, né, ou aí nesses outros países o governo ajuda muito, que o governo ajudasse nisso, porque acho que tem que ter um papel, o governo tem que ter esse papel de cidadão que É. não faz, né, que deveria fazer. O tanto de emprego que se gera através da indústria do cavalo no É, Brasil é maior do que a indústria automobilística, né? O que se gera de emprego dentro da indústria do cavalo. E aí, quando você pega da parte de filantropia, onde você vê uma ecoterapia, o tanto de resultados que se tem em cima de ecoterapia, e ela, eu não sei dizer números aqui, mas eu diria que a grande maioria é fomentada e financiada pela iniciativa privada, é. né? Você vê a associação do Quarto de Milha, tipo, passou um dado lá, né, Lá no, que já estão investindo quase mais de 2 milhões em ecoterapia. é, E até uma menina que foi homenageada. Pô, maravilhoso, entendeu? Assim, é. pô, mas vamos só trabalhar na ecoterapia? Não, vamos trabalhar na sociedade como um todo, entendeu? Porque Vamos tem emprego aqui, é, a mão de obra qualificada tá ficando cada vez mais escassa, é. precisa de gente boa, de gente qualificada, Você pega né. parques de exposições que antigamente tinham, lembra? Na É. nossa época lá atrás tinha parque de exposições, com exposições. Pô, precisamos reativar isso, E tem parques muitos parques que estão sucateando aí, né, com entendeu? estruturas maravilhosas. E aí, por que aquela aulinha de pônei não tem que ter lá, a linha do cavalo tem que ter lá? Vamos engajar pessoas no cavalo, né. E Sa aí eu acho que, lógico, as associações fazem esse trabalho, cada um no seu métier, mas acho que o governo ele deveria ajudar mais. Precisava de uma ajuda e do incentivo das É, pessoas, e principalmente daqueles que nos assistem e que acham, porventura, que a gente maltrata os animais, venha nos ajudar a defender, porque a é, gente tá aqui, nós somos os primeiros a querer, defender os animais, né. Haja é. visto que quando a gente vê alguma situação de animal maltratado, nós somos os primeiros a Ah, reagir em com relação a certeza. isso, né. A gente trabalha todo dia pra deixar o cavalo bem, né. Eu acho que você e todo o seu time da VetNew, acho que acorda todo dia pensando: "Hoje É. um animal vai sair vai Não, vai e você pega, vai por sair exemplo melhor do que estava". você pega, por exemplo, hoje a veterinária como um toda, né, a veterinária é muito mais preparada e estudos e palestras e eventos cada vez mais pra justamente isso, né. Não é pra matar o animal ou pra judiar, mas o veterinário tá mais preparado pra ter uma longevidade nesse animal, tanto numa parte de saúde, de produtos, tanto quanto uma cirurgia melhor, mais bem, feita, com melhor sucesso, e assim leva o animal a uma longevidade, né. É. Eu acho que é E esse que é o por aí. objetivo da VetNew, você acha que é essa trazer mais longevidade para os É, animais, para estar mais ao lado eu dos acho que companheiros? o que a gente busca é essa veterinária da vida, né. A gente busca na Vetnil a veterinária da vida, porque você pega em todas as modalidades, começam cedo, né. Então, a gente tenta ajudar, deixar esse animal muito mais bem sadio, né, e preparado para poder viver mais. E aí a gente vê isso nos resultados, por exemplo, éguas, garanhões, né, a gente vê que eu acho que eu nunca fiz um estudo disso e nunca vi, mas eu acho que a idade média da população equina, ela aumentou. Aumentou, né? Eu acho que deve ter Eu aumentado. quero lembrar com quem que eu falei essa semana de um cavalo que tá com 32 anos no pasto, não quero lembrar. No Aras eu tenho uma de 27 lá. Me Tem falaram de um outra de cavalo de 32 25. plenamente sadio no Eu tenho uma pasto de e tal. 27, uma de 25, uma de 22. Gostadias, assim, que foram importantes no esporte, Aham. né, saltaram na Europa, outras saltou nos Estados Unidos.
Estão lá aposentadas, mas sadias, né? Eu tive lá no Chifrinho esses dias, eu vi a potrada de 2 anos chegando, já domada, mas cada máquina grande, forte, e que já tá preparado, porque isso aí é resultado de toda essa preocupação Ah, da, é. né, de Tá, trazer e o um melhoramento genético também tem muito estudo, né? Tem essas doenças genéticas. Você acaba, por exemplo, hoje a gente tem empresas focadas em genética equina, né? Genética de pet, para melhorar essa, né? Não, ter um desenvolvimento melhor da genética e do animal, né? Então é E importante isso. me fala uma coisa, a VetNew vê o mercado, fora, mercado exterior? Não, a gente não comentou, hoje a VetNew exporta para 18 países. Já tá em 18 países? Na América quase toda. Na América a gente trabalha menos com a Argentina, porque a Argentina é um pouco mais complicada, mas somos líderes na Colômbia, Paraguai, Uruguai, Chile. A América Central também a gente tem, o México a gente está entrando mais forte agora. Aí temos produto no Emirados Árabes, temos na África ali, Angola, que são alguns parceiros de comercial, né, do Brasil. O que mais? Estados Unidos? Estados Unidos não, pela questão mais difícil de mercado também, Uhum. mais de foco também. Acho que se a gente for para os Estados Unidos tem que ter muito foco. O nosso foco agora vai ser mais Europa, porque a gente tinha alguns produtos na Europa, eles pediram algumas certificações de planta, de empresa, a gente está adequando para poder trabalhar mais Europa, porque eles pedem muito, né? Os veterinários que vão para a Imagino. Europa pedem bastante. Ah, porra, Bruno, por que você não tem esse produto lá? Por que a gente não leva esse produto para lá? Por que a gente não faz isso lá? E aí, eu acho que é um mercado do cavalo também muito bom. Então, por exemplo, agora a gente tem uns amigos que estão em Dubai lá, né, nos Emirados Árabes, Doha ali, todos nos Uhum. Emirados, que usam bastante VetNew ali e tem. Então E tá competindo de igual para igual com produtos de lá? sempre foi. Sempre foi, Não, né? isso aí a gente, hoje a gente tem vou te falar que mais de 30 pessoas no controle de qualidade ali para ter o melhor produto mundial, assim, sabe? Com o melhor grau de pureza, o melhor resultado, não ter contaminação, não ter um produto do mesmo fornecedor que venha trocado. Tem Então, que ter tudo análise. tem que ter adaptação por alguma questão ambiental ou não? O produto que eu comprar lá no Emirados Árabes é o mesmo que eu comprar aqui? Então, aqui, isso tem os registros, eu preciso registrar lá. Muitas das vezes tem alguma coisa que não tem lá, tem aqui, mas a maioria das vezes são os mesmos produtos, porque eu preciso registrar, tem que ter tudo bonitinho. Mas aonde muda bastante é de hemisfério, né? Que, por exemplo, para fazer testes, então os testes mudam. Por exemplo, tem matérias-primas que não tem teste hemisfério sul, hemisfério norte, né? Por causa da temperatura. Entendo. Mas, assim, de resto hoje o que tem de melhor no mundo, a gente fornece nos produtos da VetNew. Que maravilha. É bom. História fascinante, viu, cara? Quero te parabenizar. Hoje a gente é o número 1 no pet, né? Assim, tirando as multinacionais no mercado pet, a gente é o líder do nacional, então a gente é número 1 na empresa nacional no mercado pet. E no equino também a gente tá ali buscando a liderança, meio que junto com o laboratório, mas porque a gente perdeu a Vencofarma, a gente teve algumas coisas, mas a gente vamos voltar a ser líder no equino, assim, para falar que a gente é líder mesmo, porque é a nossa história do cavalo, né? É. E o que a gente ama, hobby, negócio, é tudo cavalo. E nesses 30 anos de VetNew, a linha vem bem tênue, né? Ela tá bem. Os altos e baixos do mercado do cavalo não houve muito, né? Ela é bem. Não, por isso que eu te falei, na pandemia Cresceu. cresceu, o cavalo estourou na pandemia, né? Lógico, teve menos provas, então você acaba tendo uma cintidinha de ali, né? provas, Sim. mas, por exemplo, a população que tá no cavalo hoje tá muito maior, né? E os lançamentos de produtos também, eles correm para necessidade do mercado. Então, por exemplo, ali a gente tem um looping de produtos de lançamento, a gente tem mais de 15 pessoas trabalhando no desenvolvimento de produtos. Para o lançamento tá compartilhado com o mercado. É difícil porque o Ministério da Agricultura ele é um pouco lento, né? A gente demora ali de medicamentos de 5 a 8 anos para lançar, suplementos um pouco mais rápido, de 1 a 2 anos, mas aí você tem que estar andando junto com o mercado, né? Para a tecnologia não ficar atrasada e aí você perdeu o time.
Mas É tá um, andando bem, tá é um andando bem. trabalho Dureza. firme, é dureza, não É, pode dureza. parar. Não Dureza. pode bambear. Não, e o governo, eu falei, ele poderia ajudar mais, né? Né? Você tem um lado bom que ele é um mercado fechado, mas ele poderia ajudar mais. Pra gente trazer mais tecnologia, pra gente trabalhar melhor a coisas novas. Então, isso dificulta um pouco porque é muito moroso. Mas a gente vai Caminhando. remando. Vai remando. Cara, eu queria parabenizar, manda um abraço pra tua mãe, porque é realmente uma guerreira, Mandar um abraço pra minha mãe, Dona Vera. Dona Vera, porque passar o que vocês passaram aí, A Gigi, minha né? irmã também, a minha esposa. Não, Todo mundo. Porque em casa é assim, eu só tenho mulher, né? ah, Eu tenho vó, eu não tenho vô. hum, Eu tenho mãe e não tenho pai. Eu tenho filha e não tenho filho. ah, Eu tenho esposa e tenho irmã. aham. Então, assim, é só mulher. E Nossa. aí o hobby é cavalo. E o negócio é cavalo. Então elas ficam loucas, né? Porque o Imagina. povo só vive cavalo. E aí é engraçado. Você que tem que domar essa mulherada Não, toda aí. E aí é duro, é duro. Não, mas eu quero elas entendem. parabenizar, porque não é uma história fácil, né? É. Desde o seu pai lá atrás e fazendo tudo isso, de repente, uma guinada com a perda dele, uma forma trágica. Então é uma história de vida fascinante. Quero parabenizar vocês. É muito por bonita a nossa história, muito porque é bonita. uma história de sucesso. De sucesso, de superação. Porque eu perdi minha mãe muito cedo também e tive que mudar totalmente do dia pra noite, em acidente também. Então, quer dizer, eu já sei mais ou menos o que é isso aí. Então, você foi contando a sua história, eu fui vendo que realmente, parabéns. Realmente, sinto muito orgulho de você estar aqui com a gente Eu hoje. acho que o agro, o programa é voltado pro agro mesmo, e você consegue trazer várias frentes do agro, né? Que eu acho que isso é importante. E a gente vive o agro todo dia, né? Eu acho que o agro, ele graças a Deus que existe o agro no Brasil, né? Porque o agro é o que move o nosso país, é o que move a nossa vida. E a gente vive o agro em casa, do alimento, a gente vive o agro no negócio, a gente vive o agro no hobby. Então o agro, o agro é o agro, né? Então é isso aqui. Eu acho que o nosso grande objetivo é levar para as pessoas, Brasil afora, o respeito que o agro merece ter. Eu acho que por muitos momentos aí as pessoas vêm militando de uma forma contrária, criticando, onde todo brasileiro deveria se orgulhar do que o agro vem fazendo no Brasil. Não, e o agro, assim, Rafa, a gente roda o Brasil inteiro, né? Semana passada eu estava em Porto Alegre lá. Você pega um avião de Porto Alegre para Pelotas, por exemplo, que eu peguei, maravilhoso. Tudo verde. É maravilhoso. Maravilhoso. Aí você pega um voo de São Paulo, Viracopos para Mato Grosso, é maravilhoso. Maravilhoso. Tudo verde. Lógico, o Nordeste ele sofre mais agora com o São Francisco lá, com aquelas coisas, eles estão conseguindo ter mais água e estão trabalhando muito bem, muito bonito para isso. Mas o Brasil é maravilhoso. Aí você fala, meu Deus, olha isso aqui. Aí você roda lá São Francisco, lá Califórnia, nossa, tudo seco. Tudo seco, aí você pega roda fogo o ano inteiro, ou todo ano, quer dizer. E Colorado, tive no Colorado uma vez, cara. Os caras quando a neve moendo pra colher, porque daqui a pouco começa a nevar, tem que parar. A gente não. Nossa, então você olha o Brasil, ele é maravilhoso. É maravilhoso. Então a gente tem que pegar essas partes boas do Brasil e usufruir, né? Exatamente. Que é o agro. Pra conhecer VetNew, como é que faz aí? Rafael, temos lá o VetNew Oficial, no Instagram, no Facebook. Vai tem o VetNew Equinos Oficial também, que aí é a página mais de cavalo. Temos o Instagram do Aras BH, onde a gente tem nossa criação de cavalo de hipismo. E a VetNew tá de portas abertas para todo mundo. Quem quiser trabalhar com a gente, quiser entender mais sobre o negócio, eu acho que gosto muito de falar, de recepcionar as pessoas na empresa, porque é um outro mundo a veterinária, né? Não é aquele clínico do dia a dia, é um outro mundo, então tem bastante coisa para fazer. Acho que todas as funções hoje, ou a maioria das funções na VetNew tem um veterinário. Então o departamento de marketing tem veterinário, o comercial tem veterinário, técnicos tem veterinário, o campo tem veterinário. Então eu acho que é uma farmacêutica veterinária, assim, exemplo para todo mundo. E então ela tá sempre parceira de quem cuida, que a gente gosta de falar, né? Então a VetNew é nossa paixão, é nosso sonho aqui. Como é que é o slogan? VetNew, parceira de quem cuida. Parceiro de quem cuida. Isso. A gente tem a alma de veterinário que a gente gosta de falar. Alma de veterinário. Então, muito bem. Isso. Obrigado, Brunão. Obrigado por ter vindo, por ter disponibilizado o seu tempo. Obrigado pela audiência de todo mundo. Esse 1 hora aqui, 1 hora e pouquinho que a gente tá junto aqui. E espero
ter contribuído de alguma forma Muito. com a vida do cavalo e a nossa vida, nossa experiência de vida. É isso aí. Hoje eu conversei com o Bruno Ribeiro, ele que é o presidente da VetNew, essa empresa de amor aos animais, realmente uma história maravilhosa. Muito obrigado a você pela audiência. Esse foi mais um Agro 360 para você. Estamos só repetindo aqui em todas as plataformas de áudio, no nosso canal do YouTube, Agro 360 Podcast, e também no canal Rural, também no canal do Criador. Um abraço a todos vocês e até a próxima.